especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Market dessa terça-feira. Hoje é dia 17 de outubro de 2023. Estamos chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques que movimentam o mercado financeiro. Eu sou Felipe Nascimento e vamos trazer aqui essa movimentação do Ibovespa nessa terça-feira. O Ibovespa que abriu em queda, teve uma queda até um pouco mais aprofundada, zerou as perdas, passou para o patamar positivo e nesse momento zera também os ganhos. Literalmente no 0 a 0 o Ibovespa nessa terça-feira, 116.531 pontos o Ibovespa. Num dia bastante movimentado, um dia com vários indicadores, um dia com muitas notícias desse mercado financeiro, principalmente quando a gente fala da Petrobras. A Petrobras que divulgou relatório de produção na noite dessa segunda-feira, trazendo produção recorde de óleo equivalente, trazendo quase 4 milhões de barris de petróleo por dia produzidos ao longo desse último mês. E também uma questão bastante importante, no último trimestre, no último mês, foram mais de 4 milhões de barris de petróleo produzidos. Isso trouxe um ânimo para o mercado financeiro, isso trouxe um ânimo para os investidores de Petrobras, inclusive muitas casas já refazendo contas e trazendo perspectivas melhores para a companhia. Só para a gente trazer aqui a informação, Petrobras que segue renovando máximas históricas, bateu a máxima de R$ 37,65 ao longo dessa terça-feira, com uma alta de mais de 2,3% nesse momento. E é até interessante porque no gráfico anual da Petrobras, a gente já tem um ganho de 89,16%. São 89,16% de alta para a Petrobras apenas em 2023. Levando em consideração 2022 mais 46%, foram 46%, em 2021 foram 22% e uma ligeira queda de 6% em 2020, onde a gente viu muitas ações, muitos ativos, muitas empresas tendo muitas quedas por conta ali da pandemia. Interessante que desde 2016 a gente vê um movimento de alta nas ações de Petrobras e trazendo ali uma perspectiva bastante importante para a companhia, depois de toda a reformulação e a reorganização dentro da Petrobras. Esse ano, com petróleo em disparada, já passando dos $90 o barril em alguns momentos, segue essa perspectiva importante para a companhia. A gente falou ontem bastante e trouxe até a informação, a companhia comprando ali praticamente R$1 bilhão em suas ações, fazendo essas recompras de ações, fazendo parte aí desse plano de recompra de ações também da companhia anunciado recentemente. Petrobras tem essa perspectiva, Vale também num patamar positivo no dia de hoje, o que acaba trazendo um certo ânimo aí, ou pelo menos tentando zerar essas perdas para o Ibovespa nesse momento. Tá certo que o dia está bastante pesado, o dia está bastante
avesso ao risco com os dados que saíram, com os dados tanto no Brasil, volume de serviços, também lá nos Estados Unidos, vendas no varejo. Isso acabou azedando um pouco o ânimo lá nos Estados Unidos. Mesmo com as bolsas em alta, a gente vê o juro lá nos Estados Unidos abrindo, a curva de juro lá abrindo, trazendo uma pressão para a nossa curva de juros também, que segue abrindo. E aí a gente vê várias empresas aqui num patamar negativo, várias empresas também, né, importantes aqui no nosso Ibovespa caindo e trazendo, né, esse índice para o patamar negativo, 0,16% agora. Além disso, né, além de todo esse cenário, a gente ainda teve algumas declarações que podem ter impactado ou podem ter tido algum tipo de influência para o Ibovespa. Agora há pouco, o próprio diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou num evento da Moody's e falando, né, a respeito de toda a dificuldade, todos os desafios do cenário global, justamente para a trajetória da flexibilização da política monetária. Ele falou que esse cenário global é muito desafiador, que a transmissão para a política monetária é o câmbio, que o cenário doméstico tem sido benigno, mas existe ainda receio de como que o dólar pode impactar na política monetária. Falou que está monitorando bastante a situação do conflito no Oriente Médio, justamente porque, dependendo do desdobramento, isso pode trazer algum tipo de impacto para a condução da política monetária, efetivamente por conta de uma, talvez, pressão mais inflacionária. E, claro, né, todo esse movimento, né, todas essas expectativas em relação a um ciclo de corte pode trazer movimentos no mercado financeiro, pode trazer algum tipo de reflexo e de impacto. Falando em reflexo e impacto, teve também uma entrevista do ex-diretor de política monetária do Banco Central, o Bruno Serra, que atualmente está gestor da Itaú Asset, e aí ele, conhecedor dos meandros também do Banco Central e votante em várias reuniões do Comitê de Política Monetária, ele sinaliza ali, né, que vê esse ciclo de flexibilização aqui no Brasil em duas fases. A primeira chegando o juro até próximo dos 11%, não os 10 e pouco precificado na curva, não os 9% colocado ali no Boletim Focus, mas sim 11%, até ter uma definição da política monetária lá fora, até uma definição de como que vai ser a trajetória de juro lá nos Estados Unidos, porque, segundo ele, a preocupação é no ponto que o diferencial de juro vai bater no câmbio, como inclusive citou aqui o Gabriel Galípolo, e vendo ali que se o real se depreciar 10% contra os pares, vai haver um custo aí no ciclo de juros. Então, ele vê esse risco aí do aumento no diferencial de juros em relação aos Estados Unidos. Acho que é um tema que a gente tem falado bastante aqui e que tem trazido, tem carregado a tinta na preocupação dos economistas, esse diferencial de juro e a possibilidade da gente não ter um ciclo tão mais forte assim de flexibilização, ou pelo menos não chegar numa taxa de juro terminal próxima ao que se poderia ou até mesmo que se imaginaria. Esses são os destaques do dia de hoje, são os destaques dessa terça-feira. Muito assunto, muito tema para conversar com o nosso convidado e, claro, com o Marco Saravalli, que já está aqui, como todas as tardes. Bem-vindo, Saravalli, sempre um prazer tê-lo nesta singela bancada. Muito boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Né? Mais uma tarde aqui com muitas informações, agenda econômica lotada, agenda corporativa bastante carregada, mas todos os olhares nesses últimos 10 dias voltados aos conflitos no Oriente Médio, né? E nas mesas de operação, nos fundos, né, institucionais, pessoas físicas, não tem outro assunto que não seja, Marco, qual que é a expectativa para o preço do petróleo, né? Alguns especialistas, né, a gente conversando sobre geopolítica, relações internacionais, mas uma certeza é, o petróleo deve continuar no centro das atenções. Né? A gente não tem outro assunto, né, nas redes sociais, clientes, investidores, fundos, né, fundos de pensão, todos, né, todos no mundo. E não é por menos que as ações da Petrobras, lógico, também acompanhado de um belíssimo resultado operacional,
já entregando um fim de trimestre super positivo, né? E já contratando um quarto trimestre também bastante saudável, mas com certeza a expectativa em relação ao preço do petróleo tem sido determinante para as ações do setor como um todo. Mas pela Petrobras continuar sendo as ações mais líquidas no setor, continua essa demanda muito forte. E isso não é só no Brasil, né? A gente está vendo ao redor do mundo, o mundo voltando a ter um comportamento de cautela. Tá? Lembrando que também a gente tem possíveis desdobramentos ao longo dessa semana em relação aos conflitos aí geopolíticos e as repercussões continuam as mesmas, né? Até a gente tinha falado aqui durante essas últimas semanas de que poderia haver um movimento de troca de posições para Vale. Alguns fundos até fizeram esse movimento, mas de fato o investidor voltando suas posições para Petrobras nesse curto e médio prazo, né? Não temos outra alternativa, né? E pelo contrário, né? Funciona e pode ser uma das melhores alternativas para proteger as nossas carteiras de ações nesse curto e médio prazo, né? Infelizmente, mas uma das opções que a gente tem aqui para pelo menos reduzir a volatilidade e até gerar resultado positivo de uma forma geral. Então essa é a discussão em 100% das reuniões, almoços, né? Clientes, investidores, tem sido esse debate. É um debate por motivos ruins, né? Motivos negativos, né? Infelizmente, mas essa tem sido a discussão, né? E muita gente acaba se adentrando numa questão política também, né? Porque muita gente ficou de fora de Petrobras ou ainda está de fora de Petrobras por fatores políticos. E esse tem sido as minhas provocações aí nas redes sociais, né? Se a gente quer estar certo, né, posicionado no fator político ou se a gente quer estar ganhando dinheiro posicionando no ativo que vai se valorizar, né? Quem se posicionou em Petrobras nesses últimos meses, nesse ano 2023, independente do seu posicionamento político, está ganhando dinheiro, né? E o inverso também é verdadeiro, né? Quem está fora, quem não pegou ou se posicionou muito de forma política, não conseguiu aproveitar esse movimento. Ô Saravalli, e tem uma percepção, né, e também uma preocupação que a gente até capturou aqui na fala do Galípolo sobre esse conflito Israel-Hamas, por conta de uma possível entrada dos Estados Unidos, também o Irã ali fazendo alguns discursos, algumas declarações, a China e a Rússia fazendo encontros, né, em seus líderes, o Putin e o Xi Jinping, para também fazer algum tipo de movimentação no Oriente Médio, e o desdobramento chegou no Banco Central, né, ou pelo menos a cautela com os desdobramentos chegou no Banco Central. E está muito claro ali, né, que é uma preocupação, até de repente se houver algum tipo de movimentação um pouco mais aprofundada, mais enfática lá no Oriente Médio, isso pode se traduzir em algum efeito na política monetária. Isso também está sendo levado em consideração, além dos dados que a gente já está acostumado a comentar, que influenciam na dinâmica do Banco Central, esse aí também está sendo um fator bastante importante nas discussões até agora. E só para não perder o gancho, né, também olhando para a questão das empresas, da própria Petrobras, esse também tem sido um fator importante por conta da movimentação do preço. Deixa eu começar de trás para frente aqui, e até uma informação que ontem eu coloquei aqui, mas talvez tenha colocado de uma forma muito superficial, para a gente traduzir. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre PRIO, que é também uma ação do setor de petróleo aqui na Bolsa, talvez menos líquida, menos conhecida, talvez não tenha tantos negócios assim, mas já, né, ganhou seu espaço, também vem se valorizando muito ao longo desses últimos anos. Eu vou traduzir aqui para vocês o que é a sensibilidade em relação à geração de caixa para reforçar um ponto aqui. Depois, ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas, até porque a gente tem resultados ainda, eu trago outras sensibilidades, sobretudo da Petrobras, tá? Posso trazer amanhã, né? Só me cobrem aí pelas redes sociais, por favor. Marco, lembra de trazer amanhã, na quarta-feira, a sensibilidade da geração de caixa na Petrobras, tá? Me cobrem aí, por favor, me lembrem, né? Mas vamos pegar aqui o caso de PRIO. A PRIO, os analistas estão projetando para esse ano de 2023, isso sempre em dólar, né, em torno aí de 1,5 bi de dólar de EBITDA, geração de caixa. Alguns mais otimistas chegam a 1,6, 1,7, 1,8, depende de algumas variáveis para esse ano ainda de 2023. Quando a gente olha para 2024, eu falo o seguinte, ó, Marco, depende um pouco da produção.
Então depende um pouco de algumas variáveis que eu não tenho tanto controle, mas eu consigo estimar. Então a produção ela pode crescer 10%, 20% ou cerca de 40% a produção, porque a gente tem novos postos, né, entrando de produção na Prio. Então vamos pegar o cenário médio ali, tá? Cerca aí de 20% de expansão na produção média de 2024. Então a gente tem a variável produção. Se a gente trabalha com preço médio entre 80 e 90 dólares, e está todo mundo revisando para cima, inclusive acho que hoje teve mais um banco internacional colocando para cima esse preço médio para 2024, colocando ali na casa de 90 até 95 dólares o preço médio para o ano que vem, é um preço muito alto. O que acontece, primeiro fator, o que acontece com a geração de caixa da Prio em relação a 2023, tá? Ou seja, o que é esperar para 2024 em relação a 2023, caso se concretize esse cenário. A geração de caixa da Prio em relação ao EBITDA pode mais do que dobrar as suas ações. Quer dizer que a ação vai subir 100%? Não sei, o mercado vai dizer, você me diz aí do seu lado se você acredita que a ação possa subir 10% ou 100%. Mas a gente tem argumentos porque a geração de caixa vai crescer. Então já tem os investidores olhando para essa expansão de geração de caixa. Quando a gente olha para EV/EBITDA, um múltiplo super conhecido, quanto menor, melhor, mais barato, a gente está falando de um indicador negociado a menos de 3 vezes EV/EBITDA. Se a gente coloca um preço médio de petróleo mais próximo ali dos 90 dólares, a gente chega a 2,5. O que seria natural uma empresa ser negociada? 5, 6, 7 vezes, talvez? Vamos colocar 5 vezes. Então a gente tem argumentos para acreditar que o preço, mesmo depois de tanta alta, poderia ainda duplicar de tamanho, duplicar, se valorizar e ainda continuar não tão caro assim. É essa conta que eu gosto de fazer, tá? E acho que essa discussão que amanhã é super importante, né, que é a chegada do Biden à região, né, Oriente Médio, para discutir justamente isso. Tem alguns analistas falando, Marco, não tem como, o petróleo ele vai para 120, ele vai para... Imagina o Biden recebendo essa informação com todos os problemas em relação à política monetária, né, com dúvidas em relação a refinanciamento da sua dívida, né, tem alguns bilhões de dólares aí para serem refinanciados ao longo dos próximos meses, mas com essa informação, simplesmente que o petróleo pode ir para cima de 100 e não só permanecer por muito tempo acima de 100. Né? Imagina ele chegando com essa informação. Então é isso que ele vai discutir amanhã no Oriente Médio. Pessoal, peraí, vamos tentar entender quais são os desdobramentos. Vai envolver outros países? É esse recado que a gente pode entender e isso vai afetar completamente as discussões de política monetária daqui para frente. Lembrando, o que foi muito mais restrito, a gente está falando de Rússia e Ucrânia, praticamente não teve envolvimento de outros países, muito mais restrito. Só que ali nas primeiras semanas, né, poucos meses ali do início do conflito da Ucrânia, o petróleo chegou a subir mais de 40%. Então se a gente está falando de um petróleo aqui a 90, poderia ir facilmente para 120, 130, é essa discussão que provavelmente o Biden vai ter. E essa é a preocupação, fazendo a concatenação, né, que é a relação com a política monetária. Né? Imagina os Estados Unidos tendo que conviver com esse aumento de custo de frete, né, de transportes, até de petroquímicos, todos os efeitos na cadeia com o petróleo acima de 100, para mim isso não está na conta de política monetária, de inflação, enfim, de outros efeitos, infelizmente, do mercado financeiro. Então essa é a preocupação e essa é a grande discussão que a gente vai ver, né, o Biden discutindo nessa quarta-feira, sobretudo nessa quarta-feira, tá? Então, de novo, recapitulando, pessoal, amanhã ou essa semana, se alguém me lembrar, eu agradeço, aí eu trago mais cedo, trago também a sensibilidade do que é a geração de caixa com essas variáveis para a Petrobras, particularmente. Por que o mercado está correndo tanto para comprar a Petrobras dentro dos cenários? Mas acho que deu para entender um pouco o tamanho da sensibilidade, né, do que pode ser a expansão desse número, que para mim é o número mais importante, é quanto que a companhia gera caixa de fato, né, nas suas operações. Pois é, Marco Saravalli, quanto que vai gerar de caixa? Porque é até interessante, né? Quando a gente fala da empresa de petróleo, por se tratar de commodity, o negócio é controlar o custo, controlar, né? Porque o preço varia. Né? E a hora que então, você pega um ciclo positivo, gera o máximo de caixa possível. Você não sabe se esse ciclo positivo... Quanto tempo vai durar? Se daqui a gente não espera que daqui a 2... Isso o analista sempre coloca uma curva decrescente. Sim. Pergunto para qualquer analista no mundo todo, o minério de ferro vai estar a 70 dólares daqui a 2 anos. O petróleo vai ter um monte de oferta de outras opções. A energia, o petróleo vai estar a 70. Ninguém trabalha
com esse cenário, né? Então muda completamente as projeções. Então a empresa ela tem que de fato fazer isso. Ela tem que maximizar ao máximo essa geração de caixa quando a commodity está a seu favor. Isso vale para cana-de-açúcar, vale para soja, para algodão, para petróleo, para mineração. Vale para tudo. Tem que esperar ou usar ao máximo, né? Nesse movimento de ciclo positivo é a mesma coisa que você pegar aqui, por exemplo, quanto que é um break aqui na TV, né? Ele é R$1.000, mas por algum motivo está sendo negociado a R$10.000, né? Vamos tentar maximizar os patrocinadores, enfim, até, por exemplo, qualquer coisa, qualquer custo. Teve um aumento de demanda, eu sempre gosto de fazer o aumento de demanda de sorvete ali no verão, né? Se você for comprar hoje, num dia chuvoso, no verão, um sorvete em São Paulo, vai estar um preço, vai estar R$10, R$5. Agora, provavelmente lá no verão, né? Que não me escutem, que vai estragar o nosso verão, né? Mas ele vai estar num preço maior, né? Então, realmente aproveitar esse momento de preços mais fortes para gerar muito caixa, né? Exatamente, Saravalli. Gera caixa, de preferência distribui dividendos para os acionistas. Ô Saravalli, a gente estava falando, né, sobre essa movimentação toda e você já deu essa aula aqui para a gente a respeito dessa maximização, né, e vende enquanto o ciclo está favorável. Por outro lado, você vai reduzindo os custos ali, né? A gente sabe que a Petrobras tem tentado reduzir cada vez mais, a Prio também, a gente falou sobre isso, dessa diminuição do lifting cost. Isso acaba também trazendo um cenário positivo para essas empresas que cada vez mais tentam minimizar o valor da retirada do barril do petróleo do solo e maximizar na venda. Claro que ali no meio tem um investimento, tem uma coisa, tem outra, mas para essa margem ficar cada vez maior, né? É isso que vai fazer com que a empresa continue saudável e trazendo, né, investimentos e trazendo cada vez mais resultado para os seus acionistas. É importante pesar, né, essas duas questões aí do preço, do custo de retirada, com o preço de venda da commodity, para conseguir maximizar os resultados da companhia. Olhando, Saravalli, e aí essa é uma questão interessante, porque o Bradesco BBI falou que se continuar desse jeito o Petrobras, né, com essa produção, até mesmo com uma perspectiva de melhora na produção no ano que vem, além do dividendo já sinalizado nesse ano, ainda pode ter cerca de 2% a mais no ano que vem, né, incremental com essa melhora, com esse aumento de produção. Os investidores já estão muito contentes com os dividendos que a Petrobras está distribuindo, está muito contente com o retorno que a empresa está dando. Se tiver mais ainda, pode movimentar o mercado para cada vez mais ter procura. E aí é aquela espiral, né, de crescimento. Tem mais procura porque tem expectativa de uma melhora no resultado, uma maior distribuição de dividendos, e aí vai trazendo, né, cada vez mais, de repente, o preço para cima. Porque quando a gente fala de dividendo, pessoal, o Felipe aqui já está num estágio mais avançado, né? Então ele já está lecionando aqui. Mas tem um conceito que sempre quando a gente fala de dividend yield, você tem que ter o preço, né? Um preço de referência. Geralmente esse preço é um preço ou do começo do ano, ou um preço de fechamento de ano, ou um preço de hoje. Mas o preço mais importante é o preço que você comprou a sua ação, né? Se a gente trabalhar, que é importante, se a gente começa a olhar para as projeções de Petrobras particularmente, e lembrando que a gente já passou esse número aqui, mas para reforçar para você que não acompanhou nos programas anteriores, as projeções até um mês atrás, elas iriam de 10% de dividend yield, um cenário super conservador, até 16% de dividend yield, né? Super otimista. Só que o que está acontecendo? É lógico que o preço está variando, então esse dividend yield ele pode ter uma oscilação, né, o preço da ação, mas o mais importante, que esse cenário mais otimista, 16%, ele está virando praticamente o piso. Ele está virando um cenário conservador. Por que isso? Por conta dessas duas variáveis que eu falei para vocês. Petrobras acabou de entregar um resultado de operação de produção recorde, então ela já teve crescimento em relação a agosto, fecha o trimestre com um resultado espetacular
e já contrata um quarto trimestre com resultado acima de 4 milhões de barris por dia. Então já está dado, né? Vai ser um trimestre espetacular em termos de produção. Aí o segundo fator, mas Marco, e se o petróleo se mantiver, a gente já está aqui, outubro, novembro, dezembro, a gente já está caminhando aí, talvez daqui a pouquinho terminar o primeiro mês do último trimestre, com petróleo a $90. Então se tiver de novo produção com petróleo a $90, a gente pode ter essa revisão das estimativas, né, para 2024, caminhando do cenário que era o cenário mais otimista, ele virando base, ou virando o cenário talvez até conservador. E isso mesmo com as ações se valorizando. E é uma proxy inversa, né, Felipe? Quanto maior o dividend yield projetado, a gente sempre fala projetado, mais mostra que a ação ainda continua barata. Ah, mas o Felipe ganhou 1000% de retorno aqui na Petrobras nos últimos anos. Tá caro, né? Vou realizar. Isso mostra que vai cair nos próximos... Não, pelo contrário. A ação, ela talvez hoje esteja mais barata do que há um ano atrás, né? Ou há 2 anos atrás, porque o petróleo estava 70, 80, agora está 90, caminhando para um 90 médio, né? Enfim, projeções caminhando para um 90 alto. Então essa leitura que a gente tem, não é porque a ação subiu que ela está cara, não é porque ela caiu que ela está barata, tá? Então um recado super simples, acho que a gente está aprendendo na prática nesse ano 2023, Petrobras, né? Sobe e continua barata a ação, né? Ô Saravalli, é até interessante, né? Porque a gente aqui ao longo dos últimos dias, até das últimas semanas, tem falado bastante de Petrobras. São setores completamente diferentes, empresas completamente diferentes, mas ilustrando isso que você falou, não é porque caiu que está barata, não é porque subiu que está cara, mas a gente tem falado bastante sobre Petrobras, né, que vem renovando máximas e máximas históricas e não por isso tá cara. E eu me lembrei, que a gente comentou até mais cedo, sobre Lojas Renner, né, que está numa das mínimas lá, batendo o mesmo preço lá de 2016 e a empresa, muita gente indo atrás falando, mas é uma baita empresa, mesmo barata, tá com preço de tela muito baixo e tem possibilidade de entregar para o investidor. Enfim, são cases aqui sim que você olha, você vê o gráfico de um e o gráfico de outro, é totalmente a boca de jacaré, cada uma para um lado. E é interessante ter essa percepção, né, que talvez a entrega da Renner vai ser mais lá na frente, é uma oportunidade, e tem muitos analistas que dizem isso. Assim como Petrobras, que já subiu 89% esse ano, também parece ser uma boa oportunidade. Não necessariamente o gráfico determina para onde que está indo a ação ou qual que vai ser o futuro dela em termos de múltiplos de receita, de entrega, de resultado. Me chamou a atenção essa fala sua aí, porque eu me lembrei na hora desses dois casos. O que eu volto a dizer, pessoal, é muito mais importante do que o gráfico. É um gráfico das expectativas de lucratividade das companhias ou da geração de caixa líquida, enfim. Então tenha em mente o quanto essas companhias estão fazendo. As companhias, eu digo Petrobras, a PetroRio, né, a Prio, 3R, outras empresas, PetroRecon, quanto elas estão obrigando os analistas a revisarem suas teses e jogarem as projeções de geração de caixa, de lucro, para cima. Então isso é revisão para cima, isso mostra que os papéis estão ainda mais baratos. E no caso do varejo, pode ser que esteja acontecendo o inverso. Né? Eu tinha projeção, Marco, lá em dezembro de 2022, olhando para 2023, eu tinha projeção de 100 milhões de lucro, tá? Número fictício. Agora eu passei para 80, passei para 60, passei para 40. Então você vai revisando para baixo, vai mostrando que talvez mesmo com a queda das ações, as ações podem estar ainda caras ou mais caras até, porque você está revisando para baixo a lucratividade. Então o que está acontecendo justamente com Petrobras, Exxon, qualquer empresa de petróleo no mundo todo é justamente isso nesse momento. Estamos revisando para cima porque estou sendo surpreendido positivamente, mostrando que as ações mesmo subindo, elas não estão caras, pelo contrário, elas podem estar ainda mais baratas. Podia ser, números também fictícios aqui, podia ser que há 2 anos era negociado a 4 vezes EBITDA projetado, hoje está negociando a 2,5. Porque subiu tanto a produção, subiu tanto o preço do petróleo, que a ação projetada ficou ainda mais barata. Né? Então, vamos trazer aqui ao longo da semana mais números, mais sensibilidades, mas o assunto é esse, né? Tem 3 assuntos hoje nas mesas de negociação, né? Nas corretoras. Petróleo, petróleo e petróleo, né? Petróleo, petróleo e petróleo. Por falar nisso, Saravalli, estava até monitorando aqui o setor
de petróleo, inclusive. Só PetroRecôncavo e Enalta que não sobem nesta terça-feira. Demais, Petrobras disparado, 3R 1,60 e PRIO 0,4. Tá singelo ainda, tá modesto. Mas é que também o petróleo deu uma corrigida, né, Saravalli? Deu uma corrigida. No 0 a 0. Tá quase no 0, cai 0,3, ainda tá nos $89. Muito embora tenha ao longo do dia aí passado pelos 90, mas está ali, né? Zero nada de queda num cenário bastante já alto do petróleo. Gente, são 3 horas em ponto, Saravalli. A gente vai precisar ir para um rápido intervalo. Você que está acompanhando a gente, continue por aí. Não saia da audiência, porque o BMC Market volta já já. Continue nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, no Profit da Nelogica, também no portal bmcnews.com.br e, claro, aqui na Pay TV. Siga conosco, BMC Market volta já já. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 3 minutos, monitorando o mercado financeiro. O Ibovespa acelerou um pouquinho as perdas, depois de ter começado o pregão em baixa, virou o sinal para cima e virou o sinal para baixo novamente. Cai 0,35% nesse momento, 116.120 pontos, tentando sustentar ainda os 116 mil pontos, nesse dia bastante pressionado aí por uma abertura um pouco maior aí na curva de juros. Não só aqui no Brasil, Marcos Saravalli, mas a gente tem uma abertura de curva de juros também lá nos Estados Unidos. Parece que os prêmios dos títulos do Tesouro Americano ainda seguem bastante resilientes para cima, né? Alguns dias atrás, T10 chegava ali a tocar 4,60, 4,65, já voltou para o patamar dos 4,80, principalmente com dados de vendas do varejo por lá, mostrando a economia ainda bastante
forte lá nos Estados Unidos. Esse cenário, né, e a gente falava aqui no começo da programação, essa expectativa de que juro mais para cima ou mais alto por mais tempo lá nos Estados Unidos torna um pouco mais difícil a vida do nosso Banco Central aqui em mexer, ou pelo menos fazer o que gostaria de fazer nesse ciclo de flexibilização. E aí a gente vê os impactos no nosso mercado. Começando pelos dados, né, Saravalli? A gente vê dados de vendas no varejo lá nos Estados Unidos que, dado após dado, confirma uma economia muito forte, né? Nada de recessão, nada de desaceleração, nada de qualquer sinal de que a economia americana possa estar à beira de alguma desaceleração, né? Ou algum precipício, mesmo que seja um morrinho, né? Não tá difícil de ver alguma coisa nesse sentido, né? E até parece até justamente oposto aos dados do Brasil, né? Enquanto lá os números vão superando expectativas e ainda estou procurando argumentos para acreditar onde que os... lógico, a gente tem um cenário que tudo leva a acreditar que sim, né? Mas quando a gente olha para esses dados de atividade nos Estados Unidos, difícil acreditar quando vai ocorrer essa recessão norte-americana, né? Alguns dizem que é no primeiro semestre do ano que vem, talvez primeiro, segundo trimestre de 2024, mas quando vem esses dados do varejo, e de novo, essa é a grande discussão, que daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, o Banco Central norte-americano vai precisar incluir na sua ata, no seu comunicado, como é que vem dando peso a essa surpresa positiva em relação à atividade. O mercado está olhando para esses números? Acho que não está nem aí. Lembrando, desde o payroll veio forte, CPI nada bom, varejo ainda mostrando força e o mercado querendo ler, enfim, nenhuma leitura mais pessimista. Porque se a gente tiver payroll forte, CPI acima das projeções, pior, né? Varejo ainda forte, tudo deveria levar a acreditar que num cenário base de política monetária, o Banco Central deveria estar aumentando os juros, né? Marco, aumentou a probabilidade? Acredito que não, pelo contrário, desde o payroll a gente só teve menor probabilidade de aumento de juros, praticamente o mercado precificando que não haverá aumento de juros. Mas se eu te der essas informações, né, a gente tem um curso aqui de macroeconomia, está gerando muito emprego, a inflação está pior do que o esperado, os dados de varejo estão fortes, o que você, como presidente do Banco Central, deveria fazer? Deveria aumentar os juros para acontecer. Tem todos os indicadores aqui que mostram que deveria aumentar os juros. O que o mercado está querendo ler? Nada disso, Marco. O mercado não está querendo ler esse cenário. Então, para mim, essa é a discussão. O que faz com que também aquela leitura que a gente até discutiu aqui semanas atrás, não tem outra alternativa. A curva de juros de longo prazo só vai se estressando e reforçando. Até vou ver se eu trago esses gráficos, esses números atualizados, mas os Estados Unidos, como eu falei no primeiro bloco, tem alguns bilhões de dólares vencendo ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses, que precisam ser refinanciados nessas taxas absurdas que o mercado vem exigindo, né? Quanto disso vai gerar de custo para a economia norte-americana. E até umas provocações que têm surgido, até vou deixar uma pergunta aqui para o Will e outros amigos nossos que faz tempo que eu não encontro o Will aqui na BMC, mas como é que tem sido a reação da população norte-americana? Porque uma parte dessas guerras, mesmo sendo fora, tudo bem, mas são aliados norte-americanos, mas o que talvez o americano médio, né, qual que é a opinião de estar financiando uma guerra na Ucrânia, por exemplo? Qual que é a opinião do americano médio da possibilidade de financiar uma guerra em Israel nesse momento, né? Não estou falando de ser contra ou a favor, mas nesse momento, né, com todo o problema fiscal, eu gostaria de saber. Seria interessante, porque uma coisa é eu, Marco, falar, outra coisa é de um americano médio, nesse momento, né? Você prefere financiar, né, a defesa ucraniana, né? Bastante polêmico esse tema, ou destinar aqui a conter essa inflação, enfim, local, ou trazer mais crescimento norte-americano dentro do país. Enfim, um assunto bastante polêmico, né, Felipe? Se você encontrar o Will ou outros analistas, estrategistas especializados em economia americana, já deixa a minha pergunta aqui para entender como que o americano médio está reagindo a esse financiamento de guerras externas, né, ao território norte-americano, vamos dizer assim. O Joe Biden falou que Estados Unidos podem
financiar a guerra na Ucrânia, em Israel, cuidar da própria defesa e tá tudo certo, viu, Saravari? Ele falou na entrevista para a CBS no domingo, né, o 60 Mas ele Minutes, quer ser reeleito ou não? E eu imagino que sim, viu, Saravari? Porque eu acredito que o objetivo de todo presidente que tenha a possibilidade de se reeleger é se reeleger, né? Acredito que todo mundo que concorre queira se reeleger. E claro que o Biden já sinalizou que vai concorrer à reeleição. Então ele imagina que possa se reeleger. Mas tendo em vista essas palavras, só tem um resultado, né? Mais impressão de dinheiro aí à vista, né? Porque não tem mais de onde tirar recurso. Vai ter que novas dívidas, e aí parece que vai virando um problema para as eleições. Acho que o principal assunto das eleições deve ser esse, né? Em relação ao endividamento norte-americano, porque não tem outra alternativa, né? Vai ter que imprimir mais dinheiro para financiar os aliados. Mais de 30 trilhões de dólares a dívida americana e um incremento de cerca de 1 trilhão por mês, Saravari, na conta. Tá bom? Ou precisa de mais um pouquinho? Se é que a gente sabe, eu lembro que na crise de 2008, a gente tivemos várias injeções de liquidez, né? E na época os memes, né, da época de 2008 era qual que é o tamanho de 1 trilhão de dólares físico, né? Não tem, assim, a gente não consegue nem imaginar um tamanho, mesmo colocando as maiores notas possíveis ali, são pilhas e pilhas de dinheiro. Mas é impressionante, né? O tamanho das projeções. Tem alguns análises que projetam, né, a dívida norte-americana. Os números são impressionantes, né? Por isso que tem sempre aquelas opiniões inversas, né? De que em algum momento o dólar pode se tornar fragilizado, procurar outras alternativas em relação ao dólar. Tem essa preocupação muito grande, né? Acho que quem agradece toda essa... colocando aqui as peças no tabuleiro, quem agradece também todo esse endividamento é a China, que vai conseguindo roubar espaço e tudo indica que vai correr atrás de entregar essa meta de crescimento nesse ano. Essa é a dúvida de 2023, né? Daqui a pouco, dentro de algumas horas, sai o PIB do terceiro trimestre na China. Exatamente, bem lembrado. E aí a gente vai poder ter um gostinho do que vai ser o PIB da China nesse ano. Será que vai entregar 5%? Se entregar, quem está assim, ó, Saravari? Ela mesma, a Vale. A Vale está só esperando. Está só esperando. Novos estímulos. Exatamente. Vamos chamar o nosso convidado, que é o João Abduni, ele que é analista da Levante Corp, já está aqui com a gente. João, bem-vindo aqui ao BMC Market, prazer falar contigo, muito boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a vocês da BMC, é sempre um prazer estar falando com vocês. Como posso... Prazer é nosso recebê-lo aqui na nossa audiência. Só para a gente pegar o gancho, né? A gente estava conversando aqui, daqui a pouquinho, em algumas horas, sai o PIB do terceiro trimestre da China. Até fiz uma brincadeira, falei que a Vale estava esfregando as mãos aqui para entender, né, se vai ter essa percepção de entrega dos 5%, provavelmente, né, com algum estímulo, se houver algum estímulo. A gente já viu até mesmo hoje, né, uma percepção um pouco mais interessante para a Vale aí depois de divulgação de estoques de minério de ferro. Tanto Vale, CSN Mineração também acabou tendo, né, esse impacto positivo. Para a gente pegar um pouco dessa conversa de crescimento chinês, de benefícios para a Vale com alguns estímulos, queria entender um pouquinho sua visão, João, sobre esse cenário, né? Talvez a China deva mesmo entregar esse 5%, wherever it takes, né? Fazendo o que for necessário para entregar esse crescimento, mesmo com uma desaceleração na economia por lá. A olhos vistos, né, dos últimos indicadores. Eu acredito que eles acabem conseguindo entregar, mesmo com que precisem realizar alguns movimentos estimulativos. A gente pode citar aí o exemplo de, mesmo a construção civil não sendo tão forte, a gente observa que os estoques de minério de ferro estão relativamente baixos e o preço do minério muito elevado, com a siderurgia chinesa no ano saltando aí de 54% de market share global para 57%, o próprio consumo de celulose lá
nos últimos meses vem subindo bastante. O esteio dos papeleiros já estão vendendo celulose a $675 a tonelada também. O volume de automóveis produzidos na China ultrapassou o da Alemanha durante alguns meses. Então a gente observa que, apesar de uma construção civil privada mais fraca, de um PIB mais fraco por conta disso, e a reabertura não está sendo exatamente o que o país esperava, eles têm executado de outras formas maneiras de estimular a economia. O próprio aumento de estoque de combustíveis que a gente observou de petróleo nos últimos meses e o aumento do refino por lá também, eles vêm tentando diversificar um pouco, sempre dentro da margem, no que é possível, mas imagino que eles acabem conseguindo entregar pelo menos próximo do esperado, e caso não consigam, mais estímulos devem ser colocados. Eles estão colocando a conta-gotas ou em doses menores do que colocavam no passado os estímulos, mas eles vêm aparecendo aí com redução de taxas de juro e mais outras medidas para reabrir a economia chinesa após a Covid-19. Boa, João. Muito boa tarde. A gente estava discutindo aqui em relação acho que todo esse conflito, né, no Oriente Médio, e o que a gente pode esperar em relação, até eu fiz uma provocação aqui na verdade para o Biden, né? O Felipe estava retransmitindo algumas das suas palavras, mas o que a gente pode esperar do governo norte-americano, no sentido de que um lado, né, ele parece ter, vontade e interesse, né, em estimular, em defender, enfim, os seus aliados, mas ao mesmo tempo todo a gente tem todo esse desafio fiscal, no sentido assim, olhando para o mercado financeiro, para a curva de juros, caso, por exemplo, amanhã ou durante a semana o Biden realmente sinalize novos financiamentos, assim como tem feito para a Ucrânia, o que o mercado poderia ler, como poderia reagir às curvas de juros norte-americanas dentro desse todo esse contexto, né, geopolítico associado à política monetária, enfim, nos Estados Unidos? Comentar que eles têm perdido seus dois principais financiadores das últimas décadas, né? China e Japão têm reduzido, tanto pela marcação ao mercado quanto por vendas de títulos de Treasury, a participação das suas reservas tem diversificado. A China tem diversificado, por exemplo, comprando mais petróleo, mais minério, mais celulose e reduzindo posição em Treasury. O Japão também tem reinvestido dinheiro na sua própria economia. Então, os Estados Unidos têm procurado outros investidores e esses investidores têm cobrado taxas de juros mais elevadas para financiar o governo norte-americano. Aí a gente observa o T10 aí negociando entre 4,6% e 4,8%, o que não ocorria há muitos e muitos anos. O déficit norte-americano está aí na casa dos 3%. Não acho que vai mudar muita coisa até a eleição. Então é algo que eu imagino que a gente deve conviver aí nos próximos 12 meses, políticas expansionistas, financiamentos tanto para a indústria bélica de Israel quanto da Ucrânia. Não quero colocar se é certo ou errado, mas possivelmente isso deve penalizar tanto gerações futuras que vão ter que gerenciar esse endividamento, quanto as taxas de longo prazo dos Estados Unidos parecem continuar apertadas. Apesar da inflação lá está começando a dar alguns sinais que pode começar a controlar, apesar de cenários de empregos voltando a subir novamente, podendo ser também apertado pelo petróleo que está aí, o Brent a $89 nesse momento, por exemplo. Pois é, bom você citar, né, esse Brent a $89, porque a gente estava tendo uma discussão aqui a respeito de uma possibilidade do petróleo escalar e elevar ainda mais o preço diante desse cenário do conflito, né? Claro que ainda é indeterminado, a gente ainda não sabe se vai manter restrito ali naquela região, né, de Israel, da faixa de Gaza, da Palestina, ou se vai se estender. Agora há pouco mesmo houve uma reprovação dos Estados Unidos com a possibilidade de uma entrada ou de uma sinalização de entrada por parte
né, do Irã, e a gente sabe, né, que ali no Oriente Médio, principalmente se o Irã tiver algum tipo de participação, isso pode trazer algum tipo de piora no cenário. Pensando, né, em projeções, pensando em expectativas, em estimativas, quão rápido, João, pode subir o preço do petróleo, caso haja qualquer tipo de movimentação mais importante naquela região? A gente pode ver de uma hora para outra, de um dia para o outro, romper a casa dos $100 e até mesmo chegar, segundo algumas projeções até de analistas que a gente trouxe aqui, mais de 110, 115 dólares o barril do petróleo. Isso pode acontecer rapidamente, na sua opinião, ou é algo que vai dia após dia, os traders de petróleo, os compradores de petróleo vão tateando até chegar num nível cada vez maior? A gente teve no ano passado, no início do ano passado, uma escalada nessa razoavelmente rápida, não de um dia para o outro, mas a gente lembrar, o petróleo chegou a bater patamares elevados, salvo engano, até a casa dos 120 dólares, quando a guerra entre Rússia e Ucrânia se deu de fato, né? Claro que a Rússia é a terceira maior produtora de petróleo do mundo, né? Então a gente precisaria, para ter um impacto tão rápido, na mesma magnitude de um envolvimento da Arábia Saudita, que não parece um cenário provável. O Irã tem aí uma produção de cerca de entre 3 e 4 milhões de barris por dia, de um mercado que consome 102 milhões de barris por dia, mas ainda assim você tem um mercado físico, que esse por hora ainda não foi afetado, e o mercado financeiro, né, os contratos futuros. O apetite de especuladores a montar posições vendidas nesse momento no petróleo é bastante complicado, né? Porque você pode acordar amanhã com uma notícia que o conflito escalou e isso naturalmente traz o preço o piso do petróleo mais para cima. A princípio, só com Israel e a Palestina, ou Hamas ali, o físico do petróleo não deveria ser afetado, mas se você tivesse algum conflito que afetasse a produção iraniana, e mais grave ainda a Arábia Saudita, aí sim a gente poderia ver o mercado físico começar a sofrer impactos, e aí o preço poderia escalar muito rápido. Bom, João, aproveitando aqui, acho que uma das principais perguntas que o Felipe gostaria de fazer, né, e eu já passo na frente do Felipe, em relação à Petrobras. Tem muita gente que fala o seguinte: mas Marco, comprar agora, João, comprar agora que subiu, agora que o petróleo já está a 90 dólares, enfim. Como é que você tem recebido esse tipo de questionamento, né? Eu acho que para três casos, né, mas principalmente para quem não tem ainda, ou para quem já está, por exemplo, ganhando 100%, enfim, o que fazer com ações da Petrobras nesse momento, né, dentro desse cenário, porque a princípio a gente está vendo aqui que tem sido o assunto principal aí nas rodas, nas mesas de operações, né, mas o que você tem passado aí para quem te acompanha a recomendação para a Petrobras agora, ou seja, para quem já está com bom lucro, coloca no bolso, né, ou ainda vai mais, e para quem não tem, se vale ainda aumentar a posição, mesmo com essa alta acumulada forte, né, ao longo do ano. Foi um belo trade aí, tanto para quem estava em Petrobras, quanto para quem estava em Prio, mesmo para quem estava em Vibra. Aí no ano de 2023, as posições de petróleo, de forma recorrente desde 2020, vem sendo um destaque aí no mercado. O índice, para a parte de bolsa das pessoas, né, acho que a minha visão é que seria interessante ter pelo menos 10% aí de posições no setor de petróleo. Talvez a Petrobras já tenha uma bela esticada aí, já está chegando quase a 5 vezes lucro, com um lucro projetado do plano que vem de 100 a 120 bilhões, o que é um lucro muito alto. A gente tem algum risco governamental. A gente tem sugerido um pouco de diversificação nas posições, mesclar um pouco com Vibra, que é um player de distribuição de combustíveis que deve ter margens melhores a partir dos próximos trimestres, aí com a reoneração dos combustíveis, com a redução da entrada do petróleo russo, e também aí
com o aumento da participação das grandes distribuidoras no mercado nacional. A Vibra é líder aí com cerca de 25% do market share, tem 8.400 postos da bandeira PR, acho que todo mundo conhece. Outro cavalo muito vencedor aí nesses últimos anos, a Prio, também é uma maneira interessante de diversificar. Então, a gente acha que precisa, posição de petróleo em uns 10% da carteira de bolsa do investidor é algo interessante. De repente, colocar um pouco do lucro da Petro no bolso, diversificando entre posições, poderia ser uma atitude aí para se proteger aí, porque nesse patamar de preço aí, a ação está negociando já acima dos 500 bilhões de reais, o cenário começa a sair daquele ação muito barata para algo que precisa continuar sendo tão rentável quanto foi nos últimos anos, perdão. E deve ser, porque de acordo com o relatório de produção que a gente viu, né, João, recorde, né, de produção, expectativa, inclusive, de crescimento, talvez continue nessa perspectiva aí, de continuar sendo uma empresa rentável, continuar sendo uma empresa que está entregando, né, que está fazendo receita, está fazendo caixa, está entregando para os acionistas, mas sempre tem aquela questão, né, poxa, mas e risco político, e governança? Você acha, e aí a gente olhando, né, no gráfico, 89% de alta só nesse ano, quem acabou tendo um certo receio com um copo mais político deixou um pouco de dinheiro na mesa. Por outro lado, convicções são convicções. Se tem gente que não olha para a estatal porque não quer ter esse tipo de dor de cabeça ou pulga atrás da orelha, convicção é convicção. Como que é a sua cabeça, né, para esse tipo de questionamento, essa balança, como é que fica aí na sua cabeça, João? A gente observa o que o Prats vem colocando, a gente percebe que a governança da empresa, de fato, não só dessa empresa, mas das estatais como um todo, está muito mais blindada do que esteve em anos anteriores. É óbvio que à medida que os anos vão passando, isso pode ser mudado, mas a gente observa, a Petrobras subiu aí 7,8% a produção no trimestre, a produção própria da Petrobras, aquele barril que ficam para ela, deve fechar o trimestre aí na casa entre 2,8 e 2,9 milhões de barris por dia, que é uma produção bastante interessante. Projetos como a margem equatorial, sem dúvida, podem ser interessantes e provavelmente devem passar nos ministérios ali. Lula tem bastante influência ali e deve conseguir tirar isso do papel. Projetos menos interessantes, como as eólicas offshore, que parece do interesse do presidente, também em algum momento deve vir, mas isso deve demorar um pouco, e de fato eu concordo que a Petrobras deve continuar aí com um yield de pelo menos 15% nos próximos 12, até mesmo 24 meses, porque é difícil que a rentabilidade mude de uma maneira muito rápida. A minha dúvida mais é, assim, olhando para longo prazo, esse valuation aí já de 500 bilhões de reais já não seria um preço razoavelmente justo, mas eu acho que o petróleo é uma tese interessante porque o mercado internacional continua muito apertado. Eu acho que cabe assim a posição, mas principalmente para quem já está na posição, né? Cabe a posição, e uma diversificação entre cavalos também pode ser interessante. Boa. João, só para acho que encerrar, ou enfim, para a gente chegar nas últimas perguntas, pelo menos do meu lado aqui, em relação a outras commodities, né? A gente estava falando com o Felipe aqui que a gente tem 3 assuntos agora no curto prazo, né? Petróleo e petróleo, né? Mas aí todo mundo fala, pô, Marcos, você não lembra de minério de ferro, né? De papel celulose, enfim. Como é que você vê dentro desse contexto? Até porque, assim, tudo mais constante, a Vale vai entregar um bom resultado, né? Vai ser boa geração de caixa. Agora, papel não anda, né? Papel está parado ali, enfim. E teve muita gente que foi trocando ao longo desse ano e foi se arrependendo, né? E eu fui um deles, né, Felipe? Como é que você vê isso, o João? Outras commodities, vamos dizer assim. A gente tem aí calls assim, para setor de petróleo, Prio e Vibra seriam
stock picks aí do setor para a gente nos últimos meses. A gente tem até colocado um pouquinho de Vibra na carteira. Continuamos muito otimistas com a tese de Vale, o minério de ferro muito forte aí na casa de 117, 120 dólares a tonelada. A China tem continuado a ser uma forte produtora no setor de siderurgia, agora virando o canhão para exportação. Isso acaba ferindo um pouco empresas como Usiminas e Gerdau, por exemplo, e tornando a Vale, mostrando que como a China não consegue produzir o minério de ferro, né, só o Brasil e a Austrália majoritariamente são responsáveis aí pelo minério chamado minério transoceânico, aquele que vai para a Ásia. Então, a gente continua observando a Vale como uma forte geradora de caixa, muita recompra, muito dividendo. A empresa deve também entregar aí bons crescimentos nas linhas de base metals, níquel e cobre, devem seguir aumentando nos próximos 10 anos, aí, o que é um bom modelo de transição energética, um bom negócio aí secundário para a empresa. A gente segue confiante aí que por conta dos seus dividendos e por conta das recompras, a empresa vai acabar retornando um montante superior ao Selic, aí a taxa livre de risco, mais o prêmio de risco das ações. Acho que vai ser um bom retorno de capital sobre a Vale. A Suzano também é outra empresa que a gente gosta bastante, né? Apesar de ter andado bastante aí, a celulose teve uma forte recuperação desde o mês de abril, já está aí negociando a 675 dólares na revenda chinesa, né? A Suzano vem colocando vários aumentos aí sequenciais nos últimos meses. O papel respondeu bem também, mas a gente observa os estoques ainda abaixo, a China consumindo muita matéria-prima, assim, para tentar reativar a sua economia, ainda que a construção civil privada não esteja tão forte. São aí 3 setores que a gente observa com bons olhos aí, tem cavalos muito interessantes. Eu acho que talvez seja, junto com, sei lá, bancos de utilidade pública, o commodities, onde o Brasil sempre tem retornos acima do capital empregado, conseguindo bater o Selic e também o Ibovespa. Maravilha. João, agradeço muito sua participação, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Uma ótima tarde, uma ótima terça-feira para você, até uma próxima. Obrigado, Felipe, obrigado, Marco. É um prazer falar aqui com vocês, fico à disposição sempre que precisarem. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Nós que agradecemos. João Abduni, analista da Levante aqui com a gente, Marco Saravalli. São 3 horas e 32 minutos. A gente segue monitorando aqui essa movimentação do Ibovespa, que acelera perdas, viu? 0,74% de queda nesse momento. Não sustentou os 116 mil pontos, 115.666 pontos. A gente vai continuar, obviamente, falando dessa movimentação, falando desse mau humor, falando desse peso para o Ibovespa nessa terça-feira, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Você que está aqui acompanhando a gente na PayTV, no nosso canal do YouTube, também no bmcnews.com.br e, claro, no Profit da Nelogica, vocês continuem com a gente, porque depois do intervalo estaremos de volta aqui no BMC Market. Continue com a gente. BMC News. Informação que gera valor. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia
se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market, ao vivo, 3 horas e 35 minutos. A gente falava no último bloco a respeito de uma queda um pouco mais aprofundada do Ibovespa de alguns minutos para cá. O Ibovespa que estava praticamente ali no 0 a 0 chegou a perder 0,75%, agora caindo 0,65% ainda no patamar dos 115 mil pontos. Uma movimentação aqui, especificamente, bastante sustentada pela abertura da curva de juros aqui no Brasil. A gente vê alguns trechos da curva, né, alguns DIs já subindo 1,8%, 1,9% aqui, bastante estressada essa curva, esse movimento do DI. Claro que seguindo, né, uma tendência do estresse da curva de juros lá nos Estados Unidos. E aí as informações que a gente tem é que o indicado republicano para a presidência da Câmara dos Representantes, Jim Jordan, ele não conseguiu aprovação para ser o presidente da Câmara na primeira votação. Ele não teve os votos suficientes dos deputados para ser nomeado como o presidente da Câmara. O indicado do Partido Republicano, que inclusive é apoiado pelo ex-presidente Donald Trump, não conseguiu a maioria nessa primeira votação que foi realizada há pouco. Ele conseguiu 200 votos, precisava de 218. São 435 deputados votantes nessa terça-feira. Ele precisava de 218 votos e aí teve 200 votos. Uma nova votação pode ser realizada ainda hoje e aí eles precisam ter alguns votos. Ele precisa ter alguns votos a mais para ser nomeado. A gente lembra, né, que a casa, o Congresso americano, a Câmara dos Representantes lá nos Estados Unidos, não vota nada desde o dia 3 de outubro, quando Kevin McCarthy foi destituído. Inclusive, ele foi destituído pelos republicanos porque acabou fazendo parte de um acordo com os democratas para evitar o shutdown lá nos Estados Unidos. Então, e também, né, todo aquele acordo para postergar a dívida americana, para postergar toda essa paralisação. Então, os republicanos não aprovaram essa atitude do republicano Kevin McCarthy, foi retirado, foi destituído da posição de presidente da Câmara e agora os republicanos correm aí para fazer uma nova votação e colocar um novo parlamentar nessa cadeira. Essa movimentação toda, e aí a gente tentando destrinchar um pouco dessa movimentação, isso pode trazer algum tipo de impacto, pode ser um dos impactos. Justamente, Marcos Saravalli, porque a gente estava falando aqui sobre dados de vendas no varejo, a gente comentou no segundo bloco, né, no último bloco, sobre essa movimentação nos Estados Unidos, uma curva que já estava um pouco estressada por lá, depois dos dados, mostrando a economia mais resiliente, mostrando a economia americana ainda bastante forte, uma sequência de dados, né, trazendo essa perspectiva, e não teve nada muito relevante, se a gente pode dizer assim, que possa ter estressado tanto o cenário por lá, a não ser
essa movimentação não é em Brasília, mas o lado político americano podendo fazer algum tipo de movimentação. Os republicanos, né, que têm essa rixa, né, essa tensão ali com os democratas, e Kevin McCarthy sendo destituído lá no comecinho do mês porque fez acordo para evitar o shutdown. Pode ser que o mercado não recebeu bem essa notícia do republicano não conseguir os votos necessários, dos republicanos, mesmo sendo maiorias, tendo dificuldades de impor o seu candidato ali para a presidência da casa. Somado a todos esses fatores, como você falou sobre a opinião do Biden, fazendo coro essa opinião, também teve algumas falas da Janet Yellen reforçando, né? Somado também toda essa dúvida em relação à parte política norte-americana, é um cenário, somado também aos dados de varejo que a gente viu logo no começo pela manhã, todas essas informações elas só trazem mais preocupação em relação à situação fiscal norte-americana. A taxa de juros, aqui olhando para 30 anos, não está na máxima dessas últimas 52 semanas, mas está estressado e vai se aproximando, querendo se manter ali no patamar perto de 5%. É um patamar muito alto. Imagine o seguinte, pessoal, o que é o recado que é esse? Pô, Marco, quer dizer que nos próximos 30 anos, né, ou seja, um período muito longo, né, ou se você quiser pegar um empréstimo de super longo prazo, para os americanos é uma taxa muito elevada. Então essa que é a preocupação, né? A Janet Yellen, Biden, problemas políticos, desafios fiscais e economia que ainda mostra sinais de fortaleza, né, de força, tudo isso leva a acreditar que teremos novos estresses. Então, hoje, particularmente aqui no Brasil, talvez a totalidade, a grande parte de responsabilidade também do possível estresse aqui no Brasil venha do cenário internacional. É uma soma de fatores e a gente começou logo pela manhã. É difícil dizer que agora, na tarde, a gente está precificando os dados do varejo, mas uma soma de fatores. Viemos com essa preocupação política, com essa preocupação em relação ao financiamento das guerras. Tudo isso traz preocupação adicional para a situação fiscal de longo prazo, né, nos Estados Unidos. Então não tem por menos, né? As curvas de juros vão abrindo novamente e as bolsas cedendo, né? Mas como o mau humor prevaleceu e todo esse cenário, somado também aos conflitos geopolíticos, trazem o quê? Uma possibilidade de valorização do dólar, por mais curioso que isso possa ser, mas sempre traz, né, o impacto da famosa fuga para a qualidade, né, o flight to quality, enfim, os recursos migrando para até absorver um pouco dessa taxa. Se você, Marco, você prefere ter, por exemplo, fazer uma pergunta aqui para o Felipe, você prefere ter 5% de retorno ao longo dos próximos 30 anos em dólar, ou você prefere ter aí 10% de retorno em reais, né? Ou alguma taxa um pouco acima, um pouco abaixo disso, aqui em reais, né? Então o investidor vai preferindo olhar para essas curvas americanas também como oportunidade, fazendo essa migração no famoso flight to quality. Mas muito importante esse estresse da curva de juros agora, nesse momento, na parte de tarde, fez com que o nosso Ibovespa virasse, né? E migrasse talvez para prevalecer num dia de queda, né, nessa terça-feira. Pois é, Saravalli, e a gente vendo, né, essas empresas mais sensíveis aí ao juro, todas elas com dificuldades, né? A gente fala bastante de varejo, a gente fala até mesmo da construção civil, muito embora a construção civil hoje tenha notícias, né, que possam trazer algum tipo de bom ânimo. Tentou, né, se animar ali no começo do pregão. Pois é, rapaz. Não segurou. Algumas delas ainda estão sustentando, né? Inclusive, a própria MRV, que era uma das maiores altas do pregão logo no comecinho da manhã, agora já sobe 0,4%. Não está nem perto das máximas. Tem que agradecer que está subindo, né? Agradecer que está subindo, exatamente. Até mesmo plano e plano, que chegou a subir bastante, né, ao longo do pregão de hoje, já sobe só 3,60. Então, enfim, acaba que é uma notícia importante, né? Só para resgatar aqui, deixar todo mundo na mesma página, depois da conversa com o ministro Fernando Haddad, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso,
suspendeu a votação sobre revisão, né, da rentabilidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que poderia impactar em algumas construtoras por conta do custo de financiamento. E aí, tirando isso do radar, as construtoras acabaram tendo um certo ânimo. Mas, por outro lado, a curva empina e tira o ânimo, né, Saravalli? É uma dose de adrenalina e um pouquinho de... e um pouquinho de calmaria ali. Enfim. Eu queria só reforçar aqui nesse nosso último bloco aqui, é uma ação mais mid small cap, né? Na verdade, small cap, que é a Priner. A Priner divulgou uma receita operacional nessa terça-feira, bastante saudável, satisfatória, mas um dos eventos que poderia estar trazendo pressão para as ações, a ação nesse momento sobe 0,56, né, com baixo volume de negociação. Mas é só para passar uma informação aqui, que é uma informação, como é uma small cap, né, pouco comentada, coberta pelos analistas, que ela tinha uma oferta, né, de ações e ela acabou de cancelar essa oferta. Então, confirmou o cancelamento dessa oferta. O que isso quer dizer? Que provavelmente esse ano não será discutido. Lógico, se a gente tiver uma janela super otimista, começo de 2024, a companhia pode voltar com esse assunto. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque uma ação que está entregando, uma empresa está entregando ótimos resultados, crescimento operacional, bons indicadores, é uma empresa, de certa forma, com novos contratos, né? Inclusive, a gente consegue medir pelo número de vagas em aberto, né, da companhia, como é uma companhia que presta serviço. Quando ela está mostrando que tem vagas em aberto, quer dizer que ela tem novos contratos já no pipeline para faturar. E a leitura é que agora, com esse cancelamento dessa oferta, poderia destravar valor no papel. Então, chama atenção. É lógico que hoje é um dia bastante pressionado, mas no dia normal, eu acreditaria que a ação poderia estar subindo bem. Tá? Eu sei que é uma ação menor, fora do radar, pouco comentada, né? E não é assunto da pauta. A pauta tem sido petróleo, mas de certa forma a companhia também atua de forma indireta ou indireta também no segmento de petróleo. Então podemos dizer que está dentro do tema, né? Não sai tanto assim da pauta dessa tarde, né? Não sai, Saravalli, não sai da pauta dessa tarde e, inclusive, a pauta dessa tarde, assim como o Ibovespa, virou, né? A gente dando, né, um foco bastante importante em petróleo, até porque produção de Petrobras, toda essa expectativa de preço de petróleo, ainda o conflito bastante forte, trazendo, né, movimentando as expectativas em relação ao próprio setor, mas aí a gente olha, né, essa mudança bastante forte. Na verdade, não foi uma mudança, foi um aprofundamento, né, na queda do Ibovespa e a mudança e o aprofundamento na alta. Na verdade, não tem um aprofundamento na alta, é uma aceleração, obrigado, da alta no DI futuro, né? A gente vê aqui, até para trazer para vocês, olha só essa movimentação nos DIs, 1,37, 1,46, 1,6, é uma aceleração bastante forte que acaba penalizando as empresas. E as varejistas, as mais prejudicadas. Magazine Luiza cai 5,60, né? No pregão de hoje, R$ 1,69. Cas Bahia vem logo em seguida com 3,5% de queda. Ações educacionais, ações de varejo de alimentos também caindo. O cenário, e a gente fala sempre aqui, né, bastante desafiador para as ações de varejo enquanto essa movimentação continuar, né, Sara? E a gente não sabe eu não posso fazer propaganda aqui, né? Mas a gente não sabe o segredo do biscoito ou da bolacha, né? Não podemos falar a marca nem do biscoito nem da bolacha, né? A gente não sabe o segredo aí Mas a gente não sabe se as companhias de varejo elas caem porque tem um movimento de aversão a risco das empresas que têm maior despesa financeira, preocupação em relação aos resultados, ou se todo esse movimento também da curva de juros já faz o investidor antecipar essa preocupação e acelerar essa venda desses ativos, né? E aquilo que eu falei para vocês, pessoal, aonde que a gente pode ter maior probabilidade de ter surpresas positivas? Petróleo, né? Podemos, como até o João falou aqui, falou de Vale, mineração, a gente pode ter surpresa positiva. Temos alguns outros setores.
Aonde a gente pode ter surpresa negativa? Varejo, varejo, varejo. Então é isso que o mercado vem penalizando. Na minha opinião, a Loja Zena não ficou péssima da noite para o dia, não tem toda essa preocupação, né? Não deixou de ser um bom ativo. Mas em relação aos seus resultados, as perspectivas, a rentabilidade, as preocupações, isso sim mudou e pode ter mudado drasticamente para o setor como um todo. Então esse terceiro trimestre vai ser um grande divisor de águas para a gente entender qual que é a real situação do setor de varejo, né? Será que a Via vai precisar de mais um novo aumento de capital? E a Magazine Luiza? Qual que é o tamanho da lucratividade? Ou será que nenhuma empresa vai ter lucratividade no curto prazo? Lucratividade de lucro mesmo no resultado final. Então essa é a preocupação. Lógico que a gente tem outros setores, e um setor que eu acho que eu destacaria que a gente está vendo nos balanços norte-americanos é o setor financeiro. O setor financeiro, na média, nos Estados Unidos, tem surpreendido positivamente. Mais importante, tem dado lucro, né? O setor de bancos aqui no Brasil, por exemplo, não tenho dúvida, zero, né? Essa eu coloco a mão no fogo, zero, que o Itaú vai dar lucro nesse trimestre. O Banco do Brasil vai dar lucro, né? Até o Bradesco vai dar lucro. A dúvida é o tamanho da lucratividade. Agora, será que a Via Varejo vai dar lucro? Pode ser que seja um prejuízo. A própria Gol já divulgou aqui que vai ter prejuízo. Então, esse tipo de empresa que a gente, na minha opinião, deveria evitar, que é o que o investidor está evitando nesse curto prazo e procurando alternativas que tenham uma certeza maior de lucratividade, né? Empresas, bancos, né, setor financeiro, vão ter lucro. A dúvida é o tamanho da rentabilidade, o tamanho dessa lucratividade. E esse tipo de empresa também o investidor vem, de certa forma, priorizando, né? Então, esse é o recado aqui no varejo, mas a gente precisa acompanhar. Tem todas as discussões aí das empresas chinesas, né, no varejo, mas acho que a questão das empresas chinesas é muito mais uma dúvida em relação ao longo prazo do que, nossa, a Shein vai destruir o mercado e amanhã ela tem 90% de market share. Não, ela traz dúvidas em relação à perpetuidade desse business. Como é que vai ser a competição da rentabilidade, da margem no longo prazo do varejo eletrônico, do varejo, enfim, online? Essa é a minha principal dúvida, não o curto prazo, né? Nossa, o curto prazo as companhias, elas continuam, perder um pouquinho de market share, ganhar um pouquinho de market share, mas e no longo prazo? Vai ser essa briga eterna por, né, um clique ali, pela compra marginal? É isso? Se for isso, realmente tem preocupação para o varejo, mas acho que não é essa a discussão. A discussão é agora, curto prazo, custo de capital, despesa financeira, capital de giro. Para mim, essa é a discussão agora nesse terceiro trimestre. Perfeito, Marcos Saravalli. É isso, é a grande Perfeito discussão. se fosse positivo, né? Não, perfeita análise, né? Não perfeito cenário. Então. É a tempestade perfeita, talvez. Tempestade perfeita. Não é um... Pelo menos para o varejo. Um vento perfeito, é uma Tem um tempestade. famoso... A gente diz muito alinhamento dos astros, né? Agora desalinhamento dos astros. Os astros estão desalinhados no setor de varejo. Né? É isso, Saravalli. O setor de varejo está sofrendo muitos desafios aí, a gente continua monitorando. Estamos na reta final, Saravalli. Você acha que passa rápido? E passa mesmo. Já estamos aqui quase 1h30 de conversa, de bate-papo, de análises e de tentativa de entender um pouco desse cenário, passar para vocês aí o que está acontecendo. Nessa reta final, Saravalli, vamos para as considerações, porque ainda tem muita coisa para acontecer nessa terça-feira. Claro que a gente só vai falar na quarta, mas tem muita coisa a acontecer ainda, hein? Produção da Vale vai sair daqui a pouco, PIB da China, e amanhã, se tiver um tempinho, a gente fala do livro bege lá nos Estados Unidos, que vai sair ao longo do nosso marketing. E a qualquer momento falas do Biden também no Oriente Médio. Chega lá na quarta, né? Então essa é a leitura, e a gente vai acompanhando aqui os preços das commodities. Mas a princípio, pessoal, que a gente, lógico, está falando petróleo, mas esse estresse da curva de juros norte-americana agora na parte da tarde, volta a lembrar que a gente está, lógico, com super responsável, dando muito foco, muita atenção aos conflitos no Oriente Médio. A gente não pode esquecer também de um problema fiscal, de refinanciamento, de curva de juros norte-americana, que é o principal, continua sendo o principal problema para os mercados mundiais.
né? Esse estresse aqui mostra que a gente volta a discutir aquele ponto. Então a gente precisa acompanhar os próximos dados, mas o mercado, de novo, querendo tentar ler um copo meio cheio, mas não tem nada resolvido ainda. A gente não vai ter queda de juros tão cedo nos Estados Unidos e a curva só vai se estressando, tá? Então muita atenção para o patamar da curva de juros. A gente fala, acho que quase todo dia, mas não tem porquê. Um tema é muito preocupante em relação a esse tamanho desse estresse. Não só a inversão, mas o tamanho, né, dos títulos de 10 anos, de 30 anos. Parece ser repetitivo, sim, né? Mas enquanto não tirarmos como os americanos gostam de dizer, né, essa dor no estômago, né, essa preocupação no estômago, a gente vai continuar falando sobre esse tema. Esse é o tema principal. Tá? Só para terminar, a última polêmica do dia, mas amanhã eu falo mais sobre isso. Também não esqueçam de toda a polêmica que está acontecendo no Bitcoin. Mas isso é tema para amanhã, nos próximos dias a gente fala sobre o que está acontecendo no mundo das criptomoedas e do Bitcoin. Polêmica. Vamos sim, Saravalli, vamos continuar falando e trazendo sempre aqui a melhor informação, a melhor análise para os nossos telespectadores. Até amanhã. Uma ótima tarde. Ótima terça-feira para você. E amanhã me lembre, hein, que eu estou devendo aqui as sensibilidades em Petrobras. Achei que era o almoço que você estava devendo, Saravalli. Olha a minha cabeça. Esse eu já esqueci. Valeu, Saravalli. Abraço para você, abraço para você que também nos acompanhou aqui ao longo do nosso BMC Market, todos os dias aqui a partir das 2h30 da tarde. Estamos trazendo aqui os principais assuntos, os principais destaques para você que nos acompanha no nosso canal do YouTube, na Pay TV, no bmcnews.com.br e, claro, no Profit da Nelogica. Eu vou ficando por aqui, volto amanhã a partir das 2h30 da tarde, claro, com o Marcos Saravalli e grandes convidados. E você fica agora com o Closing, fechando o mercado, Gabriel Monteiro, Maurílio Goldner. Forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12h30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI. E vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News. BMC News. Informação que gera valor.